Então, eu quero acolher os meninos aí que assistirão esse grupo online, né? A gente sabe que o Senhor ele vai se inovando, né? Conforme o mundo vai andando também. Então, a gente tem certeza que o Senhor alcança as pessoas no formato online também, né? Eu desejo profundamente que você se sinta muito acolhida, mesmo que você não está participando ao vivo, e que a presença do Espírito Santo já habite o seu coração, já habite a sua casa, já habite o local de onde você estiver assistindo esse grupo e que você se sinta mesmo abraçada pelo Senhor nessa noite. Sei que Ele nos reuniu aqui porque Ele deseja falar conosco, né? Algo de muito especial Ele tem a trabalhar em nós. E quando Ele suscitou esse tema no meu coração, fico pensando aqui o que é que Ele tem para nós nessa noite, né? O que é que Ele quer falar individualmente com cada uma de nós. Então, que a gente possa agradecer esse cuidado de Deus, né, de escolher a nós que estamos aqui hoje para falar conosco, em tantos lugares que nós poderíamos estar, com tantas pessoas que Ele poderia falar. Hoje Ele escolheu eu, a Bia, a Stephanie, a Ana, a Nair, a Edicleia, a Andressa e a Priscila para falar de uma forma individual. Sinto assim no meu coração como se ele estivesse só conosco, sabe? Quando ele chama a gente para uma reunião, tipo, vem cá, minha filha, vem cá que eu quero falar com você. Mas de uma forma assim muito amável, né? Eu sinto assim de uma forma muito doce, que ele quer falar com a gente nessa noite como um pai chama os filhos para conversar, com um carinho assim de amizade mesmo. Então que a gente sinta essa presença de Cristo de uma forma especial com a gente nessa noite. Te agradeço, Senhor, pela vida das minhas irmãs que estão aqui. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já preparou para essa noite, pela vida de cada uma delas, por nos dar as condições, Pai, para te ouvirmos nessa noite, por nos darmos a oportunidade de estarmos diante da Sua presença, ainda que de forma online, mas o Senhor está em nós, o Senhor está no nosso coração. Então, assim também estamos contigo. Assim como o Senhor falou, né, que se dois ou mais estiverem reunidos, aí o Senhor também estará. Tenho certeza que esse outro já é o nosso anjo da guarda. Acho que foi até a Bia que falou isso pra gente uma vez. E eu acho que foi a Bia que falou que esse outro é o nosso anjo da guarda. Então nós já estamos em comunhão com Deus. Te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor sonhou para essa noite, por ter preparado esse grupo de hoje, pela vida da Bia, que se dispôs a estar aqui conosco nessa noite. Obrigada, Senhor, por ter colocado ela no mundo, por ter colocado ela para permitir que fosse usada pelas suas mãos. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor ensinou a ela até aqui, para podermos compartilhar do que ela tem a dizer conosco. Te peço também, Senhor Jesus, em seu nome, que a presença do Espírito Santo habite em nós nessa noite. Entre tantas tribulações, entre tantos barulhos do mundo, entre tantas confusões, em meio ao cansaço, em meio às tarefas do dia, em meio às preocupações, a correria que a gente vive, Senhor. Quantas vezes é difícil a gente respirar em paz? Quantas vezes é difícil a gente parar um minuto do nosso dia para te ouvir, para te acolher no nosso coração? Quantas vezes a gente não te fala nem bom dia, nem boa noite, passa o dia sem nem lembrar da sua presença, Senhor? Te pedimos perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão por muitas vezes priorizar tantas e tantas coisas em detrimento da sua presença, Senhor. Quero já também agradecer pela sua misericórdia, porque o Senhor não nos olha como um juiz, mas o Senhor nos olha como um pai de amor. Então, que nessa noite a presença do seu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando a silenciar o nosso coração, a silenciar a turbulência da nossa mente. Se você puder, aí de onde você estiver, coloque a mão sobre a sua cabeça, que você entregue seus pensamentos a Jesus, que você possa entregar as suas preocupações a Jesus, entregar aquilo que lhe aflige nessa noite, aquilo que tira a sua paz, aquilo que tem sido o seu tormento, que você tenha esse ato de coragem de entregar ao Senhor. Senhor, eu te entrego.
os meus pensamentos, as minhas preocupações. Te entrego a minha ansiedade, te entrego as minhas manias, os meus costumes. Te entrego, Senhor Jesus, tudo aquilo que faz parte do meu ser. Não só os pensamentos, mas os meus sentimentos. Coloco nas suas mãos, Senhor Jesus, as minhas atitudes diante da vida, diante das pessoas. Te apresento, Senhor, a minha fé, a minha pequena fé, a minha pouca fé, Senhor. Que a ação do Seu Espírito Santo nessa noite possa vir me trazer paz, calmaria. Que eu esteja, Senhor, e que as minhas irmãs estejam também com o coração aberto para ouvir a Sua voz, para ouvir a Sua palavra, para que o nosso coração seja um solo fértil para acolhermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que Nossa Senhora já esteja também conosco, acalentando o nosso coração, preparando o terreno do nosso coração, para aprendermos com ela, para sermos mais como ela, a dizer sim a Ti, Senhor, diante de tantos sims que a gente já tem que falar para a vida. Quantos sims a gente fala querendo dizer não, mas muitas vezes para o Senhor a gente já vem com um não de prontidão. Que Maria nos dê a coragem que ela teve, a sabedoria que ela teve, a docilidade que ela teve, Senhor, para dizer sim às missões que o Senhor nos apresenta. Quantas vezes as coisas barram em nós porque nós não confiamos que o Senhor vai fazer, que o Senhor é capaz de nos ajudar. Quantas vezes a gente acredita que as nossas decisões, que as coisas que irão acontecer estão unicamente na nossa mão, Senhor, sem confiar na tua providência, sem confiar no seu poder. Por isso, nessa noite, Pai, dá-nos a graça de sentirmos a presença do Seu Espírito Santo que nos traz a coragem, a paciência, o discernimento, a sabedoria, a docilidade do sim a Ti, Senhor. Que Nossa Senhora também já esteja intercedendo por nós hoje, para que tudo aquilo que nos é uma verdade absoluta seja quebrado em Seu nome, para que, se for necessário, a gente reaprenda tudo de novo. Que Nossa Senhora possa também já interceder pela vida da Bia, pela sua pregação, interceda a mãezinha por ela, a cubra com seu manto protetor, a proteja a mãezinha de todos os males, de tudo aquilo que possa vir a atormentá-la, perturbá-la, que tudo seja, que tudo caia por terra, mãe, pela sua intercessão, pela sua proteção de mãe. Que o Espírito Santo habite a vida da Bia cada vez mais e vem agora no meu coração que o seu coração é um sacrário de Cristo. O coração dela possa mesmo ser esse sacrário que guarda o Senhor, que guarda a presença do Espírito Santo, para ser cada vez mais e mais usada na vida das pessoas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bia, antes de eu passar para você, eu só ia falar para a gente aproveitar as meninas, para a gente já tirar nossa fotinha do grupo de hoje. Você tá pelo celular também, né, Esther? Tô, mas aqui dá para eu pegar um jeito que acho que talvez apareça todo mundo. Ah, então tá. Meninas, quem puder abrir a câmera para a gente já garantir nossa fotinha de hoje. Se entrar mais gente no final, a gente faz outra. Seremos nós? Oi, Gé, oi, Pri. Oi, Edna, tudo bem? E seremos nós. Vamos lá. Sorrisão.
Um, dois, três. Deixa eu só ver. Tudo certo. E, então, Bia, é contigo. Ok. Boa noite, meninas. Na paz de Jesus, amor de Maria. Que nosso momento seja um momento de muita serenidade, de partilha gostosa da palavra do Senhor, né? Nesse tema tão bonito e que a gente às vezes não para, né? Ver o extraordinário, aliás, o ordinário na vida, a exemplo de Nossa Senhora, né? Eu fiquei pensando bastante sobre Maria, quem era Maria, né? Aquela menina nova que conhecia bem a palavra de Deus, que morava num lugar pequeno, Nazaré, devia ser uma vila, fala uma cidade, mas assim, muito pequenininha. Eu não fui viajar para lá ainda e deve ser a mesma, praticamente a mesma coisa, ainda não conheço. Quem sabe um dia, né? Mas pensando em Nossa Senhora, 2000 e tantos anos atrás, né? Quando de repente o anjo vem e faz a saudação, é uma ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o significado de semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: Como se fará isso, né? Então ela vai dialogando com o anjo. Depois, quando o anjo diz para ela que a prima estava grávida já de 6 meses, no ordinário de Maria já começou o extraordinário, porque o Espírito habitou nela. Quando ela concebeu Jesus, ela ficou cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo. E a primeira ação dela foi, no mesmo dia, arrumar as malinhas ou o que ela tinha para ir visitar Isabel e lá cuidar de Isabel, que estava grávida de 6 meses. Que ia ter um filho, né? João Batista, que a gente bem conhece a história. Então, de Maria, imediatamente, eu fico pensando na nossa vida, quando a gente faz uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, quando a gente recebe a força do alto, que a gente recebe essa força do alto também, o Espírito já move a nossa vida e a gente já quer fazer coisas. A gente já quer trabalhar em favor do reino. A gente já se sente. A primeira coisa que eu fiz, a experiência que eu fiz com o Nosso Senhor imediatamente é de querer participar desse reino, conhecer mais de perto esse reino e já me dedicar, né? Já me coloquei a serviço. Não que isso é o principal, né? Mas a gente já começa a fazer mudanças na nossa vida. E Maria, do normal, do cotidiano, do ordinário da vida dela, ela começa a fazer o extraordinário através das ações dela, da caridade, do amor, de deixar, porque Isabel morava longe, morava nas montanhas, era um lugar difícil acesso. Então, Maria já foi se sacrificando, já saindo do ordinário ali da casa dela, onde ela rezava, tinha o seu momento de encontro com o Senhor. Claro que ela devia fazer as tarefas de casa, conhecia a palavra, estudiosa da palavra. Ela já sai e vai para se doar, fazer uma empreitada de uma caminhada longa, porque não tinha condução como hoje, né? Não tinha nada que pudesse fazer com que Maria tivesse um pouco de conforto para chegar à casa de Isabel. Pelo contrário, ela foi a pé, foi caminhando. E à medida que, com certeza, ela ia caminhando, ia se maravilhando com aquilo que Deus havia realizado na vida dela.
Todo mundo esperava o Salvador, todo mundo queria ser a mãe do Salvador. Isso era uma promessa, já estava na palavra escrito. E ela vai ao encontro dela, ao encontro de Isabel, se encontra com Isabel, aquela saudação maravilhosa que o menino, né, João Batista, pula no ventre de Isabel com a presença de Nossa Senhora, porque ela carregava no seu ventre o Salvador do mundo. Mas isso não deixou Maria orgulhosa, nem vaidosa, nem ensoberbada. Pelo contrário, foi servir a prima, carregando dentro do seu ventre o Salvador do mundo. Meu Deus, como que seria talvez para cada uma de nós? Eu fico pensando, meu, se eu recebesse a notícia de que eu estava grávida de Deus, na minha barriga tinha um Deus, como é que será que eu ia me portar? Né? Ou nos tempos de hoje, como é que nós, mulheres, nos portaríamos, sabendo que a gente estaria carregando o Filho de Deus no nosso ventre? Será que a gente teria essa coragem, essa força de deixar tudo e servir, né? Então, eu estava meditando e pesquisando um pouco sobre como que a gente, na nossa vida, e me lembrei um pouco da minha experiência quando eu tive essa experiência com Deus, quando eu tive meu encontro pessoal com o Senhor. Em muitos momentos, a renovação era nova, a renovação naquela época. E a gente não tinha muita experiência, mas eu mergulhei no Senhor, eu quis ter uma experiência profunda com Ele. E eu me lembro que eu tinha muitas feridas, era muito coração ferido, tinha passado por experiências negativas. E eu gostava de cuidar, sempre gostei de cuidar da minha casa, de fazer limpeza, arrumação. E eu tinha uma confeitaria nesse tempo, trabalhava muito. E eu lembro que um dia eu fui limpar meu apartamento, eu morava atrás da confeitaria, tinha um apartamentinho. E eu comecei limpando, e naquele dia eu comecei a rezar limpando. E rezava, fazia da limpeza uma oração, Jesus. Assim como eu tiro o pó desses móveis, tira o pó do meu coração. Assim como eu lavo esse banheiro, esfrego, tiro toda a sujeira, aquele mau cheiro, tira, lava o meu pecado, me purifica, me liberta. Ia rezando, ia rezando. E naquele dia eu tive uma experiência sensacional, porque eu tinha uma tristeza no meu coração e era uma saudades muito grande. Eu pedi muito para Jesus que ele me curasse, porque eu não sabia a raiz daquilo. E eu lembro que eu, num dado momento, eu precisei sentar e para me deu uma fraqueza. Eu sentei no sofá e eu lembro que eu estava com a vassoura, pus a vassoura no meio assim, das pernas, sentada, e rezei e ia pedindo, Jesus, limpa, limpa meu coração, limpa minha alma, limpa todo o meu ser, cura. E eu tive uma visualização incrível de uma criança chorando num portão de estrada, assim, de sítio, e ela chorava, era uma menininha, a roupa, só não via o rosto, eu via as costas, o cabelinho, por volta de 5 anos, mais ou menos, chorando, pai, não vai embora, volta, pai. Nossa, mas foi uma cura tão profunda. Eu lembro que eu chorei muito, mas na minha cabeça, a minha mãe contava muitas coisas da vida dela, que a mãe dela se suicidou quando ela tinha 5 anos e o pai foi embora. Deixou as 3 filhas na casa dos pais dele e foi embora, nunca mais voltou. E, e aí Jesus me falava que era a cura da minha mãe. E que, como eu sou a filha mais velha, e não sei se os outros irmãos acho que não passaram por nada disso, mas o trauma veio para mim. Que minha mãe nunca contava, contava muitas coisas, mas nunca ela contou essa passagem. Então, quando eu estava estudando, lendo e pensando, né, como a gente pode transformar o ordinário da nossa vida em algo extraordinário? Fazendo uma limpeza, limpando a nossa casa, cuidando de uma louça, ajudando uma pessoa, fazendo algo de bom para o outro, se importando com o outro, pedindo para Nossa Senhora a paciência, o carinho, o amor que ela tinha, a dedicação que ela nos ensinou, né, através dessa primeira ação dela, depois
de saber que ela ia ser mãe do Salvador. Então, Maria transformou aquela vida ordinária numa vida extraordinária. E nos deu um exemplo lindíssimo de como viver o extraordinário no silêncio, na dedicação, no cuidado de uma casa, no cuidado das coisas da família, na organização do nosso trabalho, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, o carinho, como que acolhe, como saúda as pessoas. É no ordinário, né? No ordinário da nossa vida que Deus faz esses milagres tremendos. E faz mesmo, porque quando você. Eu faço essa experiência. Eu faço questão de cumprimentar as pessoas na rua. Do meu apartamento até no meu consultório são 2 quadras. E eu passo muitas pessoas na hora da manhã, quando eu vou de manhã, ou quando na hora do almoço, não vai e volta. Eu gosto de cumprimentar as pessoas, às vezes levam um susto porque não estão acostumados sequer a um cumprimento, né? Um bom dia ou um boa tarde. Então, eu sei que isso faz diferença, porque você é portadora da graça. E quando você diz um bom dia, você está dando algo de extraordinário da sua vida para aquela pessoa que está andando no ordinário da vida dela, indo e voltando. Então, assim, as pessoas às vezes me respondem e meio que param assim, tipo, quem me cumprimentou? E tem pessoas que não respondem, que vão embora, não falam nada, que não respondem. Mas a grande maioria responde o cumprimento. E qualquer ato de gentileza que você faz transforma a vida das pessoas. A gente pensa que não. Você trabalha na área da saúde, né, Laís? Imagina, você deve ter uma vasta experiência de dedicação, de cuidado. E eu acho que cada uma de nós aqui, mulheres, a gente pode transformar aquele simples, né? O simples num extraordinário, num copo de água que você dá, né? Eu penso que isso aqui, Deus nos chama para fazer as pequenas coisas, no silêncio, né? No dar um copo d'água, uma cadeira para a pessoa sentar, um cuidado com qualquer coisa, tá percebendo que a pessoa não está bem, você fala com a pessoa. Isso faz toda uma mudança. E Maria não precisou pregar grande. Não fala nem que Maria pregou nada, pelo contrário, né? Um dia ela foi encontrar com Jesus e alguém falou, né? A sua mãe está aí fora. Daí ele fala: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem são meus parentes, né? E ele fala: aquele que faz a vontade de Deus. E ali foi um grande elogio para Nossa Senhora, porque ela de fato fez a vontade de Deus quando o anjo disse para ela que ela ia ser mãe do Salvador. Então, ele estava dizendo, isso me toca muito, sabe? Ele estava dizendo: a minha mãe faz a vontade do meu pai, a minha mãe se interessa, a minha mãe caminha com Deus da maneira como deve ser feito. Porque se ela estava ali, provavelmente ela deve ter ido lá para escutar o filho falar. Mas alguém foi lá e antecipou, saiu correndo, foi falar disso, né? Então, veja como que a gente pode, a exemplo de Maria, fazer toda uma mudança de vida, toda uma mudança de comportamento na nossa vida. Se a gente renuncia, por exemplo, à reclamação, e a minha chega em casa, minha casa nem sempre está como eu gosto, nem como eu deixei de manhã. Só tá eu e meu marido, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre ele consegue deixar as coisas como eu gosto, como eu gosto, né? Eu sou meio chatinha com organização. Mas eu chego em casa, às vezes, esbudegada. Ontem, hoje, eu tive muita atividade. E aí eu chego em casa, às vezes eu tenho vontade de sentar, mas aí assim, ai, o que que nós vamos comer? O que que você comprou? O que que você vai comprar para janta? Às vezes eu falo: meu Deus, eu não quero nem comer, quero só tomar água e dormir. Mas aí você vai e faz com amor, faz com carinho, faz com dedicação. E isso vai transformando a vida das pessoas. Se você faz o contrário, se você briga, se você reclama, se você não tem uma atitude de bondade, também o teu entorno vai se transformar num lugar desagradável. Imagina
o nosso trabalho. Eu não sei no que vocês trabalham, que cada uma trabalha. A Anaísa na saúde, eu no meu consultório, né, como psicóloga. Também fora do consultório, eu faço mil e uma atividades. Então, em qualquer lugar onde nós estamos, nós podemos ter as atitudes de Maria, o carinho de Maria, o cuidado dela, transformando tudo ao nosso redor. E é um exercício. A gente não consegue fazer isso do dia para a noite. A gente só consegue fazer isso à medida que a gente se abre à graça. Se abre à graça de Deus, a graça que foi anunciada pelo anjo a Nossa Senhora. Ave cheia de graça. E a gente reza tantas vezes a Nossa Senhora, né? Pedindo, rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, a gente vai elogiando Nossa Senhora e vai recebendo dela também as graças que a gente precisa para imitá-la na sua vida. No ordinário da nossa vida, o extraordinário acontece porque Maria está conosco, porque Maria nos acompanha, porque onde nós estamos, ela está presente. E ela vai fazendo acontecer na nossa vida aquilo que a gente não consegue fazer sozinha. Essa é uma experiência muito bonita que eu carrego comigo, de pedir para a mãe todos os dias caminhar comigo, me ensinar a bondade, me ensinar a paciência, me ensinar o silêncio, que a gente é tão. Hoje nós somos muito verbais, né? A gente fala muito e escuta pouco. E é muito mais gostoso, muito mais frutuoso na nossa vida quando a gente fala menos e escuta mais. Ou faz silêncio diante de uma dificuldade, diante de um problema familiar, às vezes de confusões na família, de problemas de relacionamento, não só com a nossa família aqui nuclear, né? Eu, meu marido, os meus filhos, mas com a família extensa, né? E a família da nossa comunidade, a família onde a gente trabalha, a família da paróquia, tantas famílias que a gente convive que fazem muita diferença na nossa vida, desde que a gente possa fazer do nosso ordinário o extraordinário, fazendo com que a mãe e o próprio Jesus transformem a nossa vida, transforme o nosso ser, transforme o nosso querer, transforme a nossa capacidade. E assim, eu vejo que Deus quer transformar a nossa capacidade humana numa capacidade divina. E às vezes as pessoas me perguntam, né, como eu faço? Como eu faço para fazer isso, aquilo? Como eu faço para ser melhor? E o fazer melhor, você ser melhor, só é possível com a graça de Deus. Então eu sempre digo, peça para o Senhor a graça, sempre a graça, porque a graça transforma. E nós não temos a graça se não for a graça de Deus. A graça vem através do Espírito na nossa vida, através da intercessão de Maria, de São José, dos santos que viveram, né? E às vezes a gente quer fazer o que eu penso também assim, muitas vezes eu já passei por essa fase na minha vida que eu queria fazer grandes coisas. Eu queria fazer grandes coisas, coisas dantescas. Aí eu estava lendo Santa Teresinha, ela foi uma santinha, né? Tão rápido, Santa Teresinha. E E qual foi a ação de Santa Teresinha? Cuidar das rosas do Carmelo. Veja, ela cuidava das rosas. E depois eu lembro que eu assisti o filme de Santa Bernadette, e ela esfregava o chão, passava horas esfregando o chão do Carmelo, esfregando o chão, e a Madre Superior era bem rígida com ela. E aí ela esfregava o chão. Aquilo não era transformar o ordinário no extraordinário. Também a Santa Rita de Cássia, o São Bento, né? Não o São Bento, esse São Bento, tem São Benedito, que era cozinheiro. E às vezes o abade era tão severo com ele e não permitia que ele fosse comungar e o anjo levava a comunhão para ele. E ele, às vezes, não saía da horta ou do lugar onde os animais estavam, ficava cuidando. Não saía muitas vezes da cozinha, só trabalhando na cozinha. E se tornou um santo.
Porque fez do ordinário da vida dele o extraordinário. Transformou tudo que poderia ser algo de difícil, né? Aquele São José de Copertino, vocês já assistiram o filme desse moço, desse santo? Vale a pena. No YouTube tem. Meu Deus do céu. Que moço que passou de tudo e mais um pouco. E quando filma, ele queria ser sacerdote, mas ele tinha um problema, ele tinha alguma coisa. Ele tinha um tipo, um teco a menos, né? Mas ele era tão devoto, ele era um homem tão simples, tão puro. E quando ele foi ordenado sacerdote, ele levitava. Por fim, era tanta levitação que na hora da comunhão, na hora da consagração, puf, ele ia pro teto da igreja. Que no final, assim, ele foi se santificando de uma tal maneira, que por fim a congregação, quando ia fazer qualquer tipo de oração e tal, eles amarravam uma cordinha no pé dele e ficavam segurando para ele não voar. Então, assim, é lindo esse filme. Ali você pode ver muito do ordinário de uma vida, né? O extraordinário que Deus fez através dele na vida e na simplicidade dele. E às vezes a gente pensa que são as grandes pregações, né? São os ministérios, são tantas coisas que podem ser o extraordinário na nossa vida. Mas é realmente o ordinário que transforma. Então, Nossa Senhora, para mim, é o maior modelo de uma mulher que fez do ordinário da vida dela um ser extraordinário. E foi capaz de ficar com Jesus até o fim, até a morte de cruz, e depois ainda conseguiu, recebeu de Jesus a graça de, né, recebeu de Jesus a ordem de ser a mãe de ser a mãe dos seus filhos. Então recebeu lá, e mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. Ele ficou tão preocupado em não deixar ninguém órfão, que ele se preocupou em deixar Nossa Senhora como nossa mãe. Então, pela simplicidade, pela pureza, pelo amor, pela constância na vida dela, que ela fez esses grandes, tudo isso se transformar em algo extraordinário, nos ensinando a viver como fazer, lavando a roupa, cuidando da casa, cuidando da comida, cuidando do nosso modo de ser, de agir, de falar, de pensar. Todas as nossas ações podem ser uma profunda oração e um profundo encontro com o Senhor, que nos dá tantas graças e nos dá tanto amor que a gente pode experimentar no silêncio, né, no escondimento, que é a coisa mais, eu acho a coisa mais linda, o escondimento de Nossa Senhora, né? Ela viveu o escondimento. E assim como tantos outros santos viveram esse escondimento, mas só através da graça. E como a Laís falou aí no começo, né? Que onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor está no nosso meio. Então, se você não tem nem como rezar com alguém, ou te falta companhia de alguém, peça para o Santo Anjo, que ele faz a companhia com você. Então, entre você e o Santo Anjo são os dois, e podem fazer muitas orações. E você pode pedir muitas graças também, para que ele interceda lá junto à Nossa Senhora e ela derrame todas as graças, né? Como diz Nossa Senhora, né? A Santa Catarina Labouré, que ela perguntou por que que alguns anéis da sua mão não brilhavam. Aí Nossa Senhora disse que são graças que ninguém pede a ela. E quando a gente pede graças extraordinárias, graças incontáveis que a mãe tem para nos dar, essas graças chegam no nosso coração, chegam à nossa vida. Então, nós podemos pedir muito para que a gente possa viver como Maria, como tantos santos na nossa vida cotidiana, na simplicidade da nossa vida, na educação dos filhos, o nosso relacionamento com as pessoas da nossa casa, seja
marido, namorado, sei lá, não sei a condição de cada uma de vocês, mas Deus, através desse ensinamento, quer nos mostrar o quanto nós podemos fazer muito, muito, muito mesmo, transformando a vida das pessoas ao nosso redor com a simplicidade, com o carinho, com a atenção, através da oração, dedicando a nossa vida muito ao Senhor, inteiramente ao Senhor, sem pensar em grandes coisas, sem procurar grandes coisas. Eu queria convidar, então, nesse momento, para que a gente fizesse uma pequena oração, uma oração de entrega, uma oração de abandono, de abrir o nosso coração ao Senhor para que nessa noite Ele possa transformar o ordinário, muitas vezes cansativo da nossa vida, o ordinário que muitas vezes nos aborrece, nos inquieta, nos angustia e nos deixa cansados, afatigadas. Que Ele venha nessa noite transformar tudo em graças extraordinárias para a nossa vida, que a gente tenha essa sensibilidade de tudo que a gente for fazer, oferecer ao Senhor. Fazer tudo por amor a Ele. Seja lavando uma louça, seja arrumando uma cama, seja cuidando de um filho, dando atenção para o marido, seja no namoro, se você ainda estiver em namoro, e se não tiver, mas está na família, através das suas ações, o Senhor pode tocar o coração de cada um que está ao seu redor, mas principalmente transformar o nosso coração. Um coração agradável a Deus, um coração bondoso, um coração caridoso, um coração amável, um coração capaz de abarcar todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós, de tal maneira que a gente, cheia, plena do amor, cheia das graças, a gente possa derramar esse amor no coração das pessoas, partilhando toda a ternura, toda a bondade, toda a caridade, toda a simplicidade que Nossa Senhora, de maneira tão linda, nos ensina, nos mostra. Aquele sim despojado, aquele sim definitivo, aquele sim pleno. E é isso que eu acredito que Nossa Senhora, que Jesus querem de cada uma de nós, para que a gente possa viver isso de maneira plena, de maneira profunda, de maneira sincera, com o coração totalmente voltado para Ele, curando as nossas emoções. Ele quer curar as dores, Ele quer curar as mágoas, as tristezas, a dificuldade que muitas vezes nós temos de parar para rezar. Se a gente não consegue ter esse tempo de oração, mas a gente pode fazer da nossa vida uma oração, oferecendo tudo ao Senhor, oferecendo o nosso trabalho, oferecendo os nossos aborrecimentos, oferecendo ao Senhor as nossas dores, o nosso cansaço, as nossas aflições, as nossas fadigas, tudo a gente pode oferecer ao Senhor. E Ele faz e fará sempre uma obra extraordinária na nossa vida, em cada momento, em cada situação, em cada instante da nossa vida. Por isso, nós queremos nessa noite louvar, agradecer, bendizer a Deus pela vida, pelo dom da vida de cada uma de nós, que aqui estamos, quem for ouvir. Que o Senhor alcance o mais profundo do nosso coração, para que toda a nossa vida possa ser uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de serenidade, uma vida de tranquilidade, de alegria e de força. Que o Senhor possa conduzir-nos sempre, abraçando o nosso coração, abraçando a nossa vida e abrasando a nossa vida com o seu amor, assim como abrasou o coração de Nossa Senhora, que prontamente disse o seu sim ao Santo Anjo.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento. Obrigada por tua paz. Obrigado por esse instante que nós pudemos ficar na tua presença. Obrigado porque quando paramos para te escutar, o Senhor fala ao nosso coração de maneira suave, serena, doce. Te adoramos, Senhor, nessa noite, bendizemos, exaltamos o teu santo e bendito nome. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, Bia. Ai, que maravilhoso. Dá pra gente continuar? Vamos construir uma tenda aqui, outra ali. É verdade. Eu É. apoio. Ai, meu Quando Deus. esse momento de oração, assim, de paz, é o que muitas vezes o nosso coração precisa quase que diariamente, né? Essa Uhum. semana tá tendo a oportunidade de parar agora, de Olha só. para acalmar a mente agora. E já partilhando, abrindo a partilha aqui, né? Enquanto você falava sobre uma frase que me marcou muito, né? Essa questão de o ordinário o extraordinário que eu ofereço no ordinário do outro, né? Então, às vezes um simples bom dia, um simples boa tarde, um olhar no olho. Às vezes ali o Senhor já habita, né? Ali o Senhor já inicia algo na vida de alguém. Às vezes até Sim, mesmo uma cura que o Senhor com certeza. precisa fazer na vida de alguém, né? E quantas vezes Verdade. a gente se prende nessas grandes coisas e a gente esquece que é Assim. de pouquinho em pouquinho que o Senhor vai trabalhando no nosso coração também. E isso que Sim, você partilhou, né, da sua oração na limpeza, é algo que a gente sempre fala muito aqui no grupo, né? Que hoje, na nossa realidade de muitas mães, muitas mamães aqui, mães de recém-nascido, mães de crianças pequenas, às vezes até eu mesma que tenho dois trabalhos, então assim, às vezes a gente não tem assim aquele momento para ficar em uma hora de oração como a gente gostaria, né? Então, uhum, como encontrar Deus diante dessa realidade, nessas pequenas coisas, né? Então, uhum, ia ver muito assim confirmando mesmo aquilo que o nosso grupo vem trabalhando e vem querendo mostrar para as mulheres, né? Como a gente adorar a Deus com a nossa realidade, né? Como servi-lo sim, no nosso cotidiano. E enquanto você falava também da vida de Santa Teresinha, eu ficava imaginando, né? Ela sendo uma doutora da igreja e como foi o processo, né? Dela se santificar limpando um chão. Quantas vezes a gente se pega, né? Pensando, poxa, Senhor, mas eu falo por mim assim, nossa, mas eu tô aqui em dois empregos, não tem como ser um só com esse salário. A gente ganha mais, não tem como o Senhor, né? Dar uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. E muitas vezes a gente se pega nisso, né? Se pega nessas coisas. Eu fico imaginando Santa Teresinha, uma doutora da igreja, limpando o chão de Carmelo. Quando você falava também, eu lembrava daquela história que uma irmã dela, irmã de convento, só um pouquinho. uhum. Acho que ela precisou entrar em atendimento, né? Ai, tadinha. Mas então eu vou fazer minha partilha de hoje, então. Ah, deixa eu Sim, só parar a gravação, peraí.